Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, primeiro é importante dizer que o Evangelho de Marcos, ele tem uma longa sequência, iniciada lá nos finais do capítulo 6, e que se estende até o Evangelho de amanhã, que a gente chama a sessão dos pães. Que toda a discussão gira ao redor daquele grande sinal, daquele grande milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães, e a incompreensão dos discípulos, a incompreensão das pessoas do sentido da multiplicação dos pães. A não compreensão. Então tudo gira ao redor disso. Jesus que tenta explicar, fazer os discípulos compreender o que aconteceu lá, o sentido profundo, assim como também com os sumos sacerdotes, com os fariseus, essa tentativa de explicar, de não nutrirem aquela concepção de um milagreiro que pudesse simplesmente satisfazer as suas necessidades pessoais. Agora Jesus multiplicou o pão, agora ele vai dar para a gente tudo o que nós precisamos. Mas tenta fazer a compreensão do messianismo de Jesus. Então, esse é o pano de fundo. Até amanhã. Nós temos esse grande conjunto ali, iniciado nos finais do capítulo 6 até metade ali do capítulo 8. Porque o que nos chama atenção nesse conjunto todo é que essa convivência direta, diuturna, dos discípulos com Jesus, isso não tornava, de modo especial aqui, o Evangelho de hoje, Jesus faz menção a isso, não torna os discípulos, assim como para nós também, não torna os discípulos imunes de más influências. A atenção que ele chama aqui cuidado, prestai atenção com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Porque o que está em jogo aí? As más influências, principalmente dos fariseus, no sentido de ter uma mentalidade contrária à de Jesus. Ou então, o jeito que eles se apresentavam sempre trazendo um risco de contaminar a mentalidade, contaminar o coração dos discípulos. O alerta de Jesus para eles é isso. No sentido, o alerta quanto ao fermento dos fariseus, é que os fariseus nutriam exatamente, a gente sabe isso, já falei várias vezes, um sentimento, nós diríamos hoje, nacionalista.
no sentido de que eles não admitiam que o Evangelho, a palavra, ela pudesse sair desse recinto, né, ir para outros povos. Ou então o fermento de Herodes, nessa perspectiva da ideologia de uma dominação. Ora, quando a gente nutre isso, né, a tentativa de a gente se fechar sobre nós mesmos, ou então a partir do Evangelho a gente querer exercer dominação, a gente destrói exatamente o Evangelho. A gente destrói todo o projeto de Jesus, o projeto do reino, né? Ora, eu gosto de sempre dizer assim, que Jesus, ele está falando na onda FM e os discípulos estão na onda AM, né? Por quê? Porque o fato deles terem esquecido os pães, e quando Jesus chama a atenção deles, né, do prestar atenção, eles logo pensaram, é porque a gente não trouxe pão. Mas Jesus não está falando do pão, né, desse pão que eles esqueceram. Ele está falando de algo mais amplo do que o pão, né? Então, com essa, veja, aqui já começa a mostrar toda essa incompreensão dos seguidores. Mesmo depois de tudo que Jesus realizou, eles estando juntos, né, presenciando tudo o que tinha acontecido. A passagem de hoje, desse trecho do Evangelho, é como que se fosse uma repreensão de Jesus, né, para os discípulos. Nessa perspectiva, puxa vida, ainda não compreenderam. A multiplicação dos pães, será que ainda não tocou na mente, no coração deles? Não compreenderam o sentido profundo daquele gesto realizado? Ora, esse alerta de Jesus, ele é importante para nós também. Porque o que é o pano de fundo aqui de todo esse conjunto de capítulos de Marcos? A gente tem que ter esse grande cuidado de nós não nos fixarmos na superfície dos sinais. No sentido, Jesus multiplicou os pães, deu de comer para todo mundo, agora Jesus vai dar todas as coisas para a gente. Como que se olhar para Jesus, um milagreiro, né? Então, não ficar na superfície dos sinais que são realizados por Jesus. Mas como que a gente avança, a gente compreende numa dinâmica, numa dimensão mais profunda esses sinais? O que significa exatamente a partilha, né? Os sinais, a multiplicação, a partilha, a abertura, a solidariedade, né? Que não falte nada para ninguém, que todos sejam incluídos. Então essa é a leitura, e que esses são os sinais do reino, né? Em outras palavras, nós poderíamos dizer que é muito importante para nós de a gente ir além de uma leitura fundamentalista da palavra de Deus. O trecho de hoje mostra para a gente que nós podemos, quem sabe, em dado momento, nós podemos perder de vista aquilo que é essencial, aquilo que é o fundamental da palavra de Deus. O sentido cristão das coisas, né? E nós não podemos ficar dominados, porque veja, aqui tem outro elemento que a gente poderia também avançar, porque os discípulos, eles têm, o pensamento deles é de um certo retorno imediato das coisas. O pensamento deles é o quê? Jesus é o nosso rei, ele vai ser coroado rei, ele vai conquistar tudo à força, como diz a espada, e tudo vai ser estabelecido de uma forma imediata. Então, aqui também, é uma leitura superficial das coisas. O convite é que a gente não pode ficar dominado nessa dinâmica de a gente compreender de uma forma profunda os sinais de Jesus, como que se fosse isso de nós estarmos dominados pelo imediatismo. Às vezes a gente faz isso, as nossas preces, os nossos pedidos que tenham o retorno imediato. E não é assim. O outro ponto que me parece importante é a gente retomar a leitura de Tiago. Porque acho que ela também está ligada,
está ligada com o Evangelho, essa questão da incompreensão, do ser provado na fé, né? É bonita essa carta, de a gente retomar com calma, né? com profundidade, de a gente fazer uma leitura profunda espiritual dessa carta de Santiago, esse capítulo 1, né? Porque veja, eu acho que isso o que narra aqui Santiago é algo que acontece conosco também, né? Na nossa jornada de vida, no nosso caminho. Nós todos somos, de uma forma ou outra, com menor ou maior incidência, nós somos tentados. Se nós retomarmos a história toda da salvação, né? Desde o primeiro livro do Gênesis, perpassando toda a história da caminhada do povo de Deus, pelos profetas, por Jesus, pós-Jesus, toda a nossa história de igreja, toda ela é repleta de situações que mostram que muitas pessoas, muitos povos, muitas comunidades não resistiram e que sucumbiram à tentação, no sentido de que não tinham uma maturidade de fé, uma compreensão profunda dos sinais, né? Uma vivência profunda de fé. Quer dizer, isso acontece, é com a gente, cada dia assim, nós somos confrontados com isso, né? No sentido de que a nossa experiência nós somos tentados a nos desviar da vontade de Deus. Porque, querendo ou não, o seguimento de Jesus, a fidelidade do Evangelho, tem suas exigências. E que tais exigências, tais critérios, se confrontam com o que nós vivemos em nossa realidade. E que muitas vezes, se não a maioria das vezes, aquilo que é oferecido pela sociedade, oferecido pelo mundo, é mais atrativo do que o próprio Evangelho. O Evangelho coloca para nós valores permanentes, duráveis. A sociedade coloca para nós valores frágeis, né? Aquele famoso ditado, vale enquanto dura, né? Sem essa perspectiva de uma fidelidade, seja nas nossas relações, fidelidade a Deus, fidelidade ao Evangelho, a correção, enfim, tanta coisa. Então, nós somos sempre tentados, né, no nosso cotidiano, a nos desviar da vontade de Deus, a ceder aquilo que nos faz, talvez, perder, né, essa intimidade com o próprio Deus. Eu chamo a atenção aqui porque o Tiago, na carta, nesse pequeno trecho, ele fala, além da tentação, ele fala da provação, né? E é muito interessante a gente fazer essa diferenciação entre tentação e provação, né? Porque, ao contrário da tentação, a provação vamos pegar vários exemplos. Vamos pegar Jesus no deserto. A gente costuma dizer assim, Jesus foi tentado no deserto. Mas o mais correto é dizer que Jesus foi provado no deserto. Foi provado na sua fé, no seguimento, na provação na sua condição divina. Foi provado, duramente provado. Então, assim, a provação, quando você vence, supera a provação, a gente sai maduro da fé, com mais clareza das coisas, com um desejo maior, inclusive, de a gente se aprofundar cada vez mais na fé. Para dizer em outras palavras, que a provação, ela sempre nos fortalece. Há um confronto, né? Vamos dizer assim, um confronto interior entre nós, quase que uma briga de nós com Deus, uma briga de nós com nós, mas essa provação, ela nos torna maduros. Maduros, no caso aqui, maduros na fé. Quando eu li esse trechinho aqui, eu lembrei, e vocês recordam, eu acho que até falei sobre isso aqui, no processo sinodal. Haviam vários desejos nessa perspectiva de que a igreja
além de estabelecer esse sacerdócio que nós temos hoje, tradicional, existia a perspectiva que se dissesse assim, que a igreja pudesse abrir também a possibilidade do sacerdócio para pessoas, inclusive casadas, mas que fossem provadas na fé. É nesse sentido, de que essa pessoa ela não tivesse nenhuma dúvida assim, da sua vida, da sua relação com Deus, da sua fidelidade a Deus, da sua fidelidade ao reino de Deus e à igreja. Quer dizer, provado, maduro, que tem uma maturidade, uma consistência na sua fé. E que não vai assim, vacilar, não vai titubear diante das dificuldades, diante dos problemas. Convite para nós, à luz tanto de Tiago como do Evangelho de Marcos, acho que é esses dois caminhos. De a gente não ter medo das provações. A provação, ela sempre nos fortalece, a provação ela nos torna maduros na fé. Assim como nos torna maduros em toda e qualquer relação. Pode ser, inclusive, a relação familiar, de casal. Fortalece, como se diz, sedimenta. E da mesma forma, nós somos convidados à luz do Evangelho de a gente ir além, além, aquele olhar nosso, diz assim, de a gente não ficar na superficialidade da palavra, mas a gente adentrar, de a gente entender a dimensão mais profunda dos sinais que Jesus realiza, mas talvez para nós hoje, como que a gente vai mais profundo nos sinais que Deus nos envia todos os dias. Deus fala para a gente com os sinais a todo momento. Como que a gente entende, como que a gente internaliza isso, como que a gente acolhe os sinais que Deus nos envia. Que Deus nos ajude, que torne a nossa mente, o nosso coração mais sensíveis para a gente perceber sempre os sinais de Deus em nossa vida. Assim seja. Sim. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, e como forma de